Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Nós vamos dar sequência às nossas mensagens, aos nossos estudos, neste rico e precioso Evangelho. João, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus bendito, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra inspirada pelo Senhor. E nós cremos no poder do Evangelho. Tua palavra nos diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que o Senhor, ó Deus, abra os nossos corações, nossas mentes. Possamos, Senhor, compreender o sentido da mensagem que acabamos de ler. Mas, sobretudo, que o Teu Espírito, ó Deus, opere em nossas vidas o novo nascimento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A partir do capítulo 3, João narra diversos encontros e conversas de Jesus. Aqui nós vemos a conversa de Jesus com Nicodemos. Não o reverendo Nicodemos, obviamente. Eu imagino que você já saiba disso. Mas sim, o Nicodemos aqui, um fariseu, um dos principais dos judeus. Depois ele se encontra e conversa com a mulher samaritana, depois com um oficial, né, gentil, depois com um paralítico perto ali de um tanque. Então, são vários encontros que serão narrados aqui. É possível que Nicodemos seja um daqueles que foram descritos no final do capítulo 2. Dê uma olhadinha no versículo 23 do capítulo 2. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, por quê? Porque conhecia todos eles. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então veja, o fato daquelas pessoas verem os sinais que Jesus fazia, isso levou elas a crer em Jesus. Mas a gente percebe aqui que não é bem uma fé, não é uma fé verdadeira. É uma fé espúria, uma fé falsa. Tanto é que Jesus, diz aí o versículo 24, ele não se confiava a eles. Ele sabia que aquela fé não era a fé verdadeira. Eles estavam se aproximando de Jesus, eles gostaram de ver o que Jesus estava fazendo, eles até entraram e frequentaram a igreja, entre aspas aí. Só que eles não tinham a fé verdadeira. Eles foram convencidos, talvez, do poder de Jesus, mas não convertidos
a Jesus, o que é bem diferente. E provavelmente então Nicodemos é um desses, que se encantou com os sinais que Jesus fazia, mas não o reconhecia, pelo menos ainda, como o Messias, como o Salvador do mundo. Diz o versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, e este foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, Rabi significa mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Veja, Nicodemos é um mestre em Israel. Nicodemos é um dos principais dos judeus. Ele era alguém de destaque. Ele seria, talvez hoje, um reverendo, doutor, professor aí, né, José? Seria um cara importante na igreja. Um estudioso das Escrituras. Nicodemos. E ele então chega diante de Jesus e fala, já o identifica como mestre. Sabemos que tu és mestre. Veja, ele está usando o plural, primeira pessoa do plural, nós. Tem mais alguém com ele? Provavelmente não. Mas ele vem como um representante de um grupo de pessoas que olharam para Jesus e viram que ele não era qualquer outro. Ele tinha algo especial. E o que eles viram de especial na pessoa de Jesus? Eles viram que Jesus era vindo da parte de Deus, porque senão ele não poderia fazer os sinais que ele estava fazendo. Se Jesus não estivesse com ele. Nicodemos estava curioso acerca de Jesus, mas ele não chegou a confessar que Jesus era o Messias prometido. No versículo 3, nós lemos que a isto respondeu Jesus. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você observar, Nicodemos não fez pergunta nenhuma, né? No versículo 2, onde está aí a fala de Nicodemos, ele não fez nenhuma pergunta. Mas diz o versículo 3 que Jesus respondeu. Parece, embora ele não tenha feito nenhuma pergunta, parece implícito uma questão. Parece que Nicodemos está dizendo algo mais ou menos assim. A gente sabe que você é mestre vindo da parte de Deus, a gente está vendo algumas coisas, mas quem é você? Quem é você? É como se Nicodemos quisesse dizer, você é um profeta mesmo? Você é um Messias? O que você é? Mais ou menos aquelas perguntas que foram feitas a João Batista. Vocês devem se lembrar do versículo 19 em diante. Um grupo de pessoas chegaram até João Batista e perguntaram, quem é você? Você é Elias? Você é o profeta? Quem é você? É como se Nicodemos estivesse dizendo, olha, eu sei algo a seu respeito, por ter visto alguns dos seus sinais. Mas a resposta de Jesus confronta a sua colocação. Jesus diz, ninguém pode ver o reino de Deus sem que tenha nascido de novo. Nicodemos chega achando que sabe alguma coisa. Ele é um dos principais em Israel. Ele é um estudioso da Bíblia. Ele está vendo alguns sinais e está interpretando esses sinais. Está percebendo que Jesus não é como qualquer outro. Mas aí Jesus, com toda a sua delicadeza, como aquela que nós vimos quando ele purifica o templo, né? Ele sai escuteando todo mundo. Com toda a sua delicadeza, ele quebra as pernas de Nicodemos e fala, você acha que está interpretando alguma coisa a meu respeito? Você acha que está conhecendo alguma coisa a meu respeito? Mas olha, até para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E o nascer de novo aqui, esse de novo, na verdade, poderia ser traduzido como nascer do céu, ou nascer do alto.
Jesus está dizendo para ele, olha, para você ver o reino de Deus, não basta você ver os sinais que eu estou mostrando. Para você ver o reino de Deus, você tem que nascer do alto. Você tem que nascer do alto. O novo nascimento não se trata de um conserto em uma determinada área da vida, mas da renovação completa da natureza. E Nicodemos, mesmo sendo quem ele era, um cara de grande importância, um doutor, o que Jesus está dizendo por trás dessas palavras é: nada do que você é, do que você sabe, é proveitoso. Não serve para nada. Você precisa nascer de novo para você ver o reino de Deus. Quem você é não serve. Você não é capaz nem mesmo de ver, quanto mais de entrar, que depois ele vai usar a expressão entrar. E Nicodemos, então, no versículo 4, é dito que ele perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Provavelmente Nicodemos não só não entendeu nada do que Jesus disse, como ele expressa certa incredulidade nisso que ele acabou de ouvir. E até mesmo um certo desdém. É óbvio que Jesus não estava falando dessa forma, ou a esse respeito, de voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez. Ele se dá meio que desentendido da história e ele força uma interpretação literalista. Ele sabe que não era sobre isso que Jesus estava falando. Ele não podia acreditar que fosse verdade, que para ver o reino de Deus seria exigido, seria necessário um novo nascimento. Mas Jesus, no versículo 5, ele ratifica, ele confirma o que ele acabou de dizer, e na verdade ele amplia o que ele acabou de dizer. Ele diz: em verdade te digo. E essa expressão repetida, né? É como se Jesus estivesse dizendo: olha, isso que eu vou dizer é extremamente importante, não só é verdadeiro, como é extremamente solene. Preste atenção. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, agora o entrar, no reino de Deus. Então ele substitui o nascer de novo, do versículo 3, pelo nascer da água e do Espírito. Ele está ampliando isso. O nascer de novo, o nascer do alto, é nascer da água e do Espírito. E ele amplia também o ver o reino de Deus, dizendo que entrar não pode não só não ver, mas não pode nem entrar no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que ele está querendo dizer com essas palavras? E aqui os comentaristas surfam nesse versículo aqui e vão para diversos lugares. Cada um a seu modo faz a sua interpretação. Mas eu creio que a interpretação mais objetiva, mais simples do que está sendo dito aqui, é que o novo nascimento, esse novo nascimento da água e do Espírito, diz respeito ao surgimento de uma vida purificada, com coração completamente transformado pelo Espírito Santo. A água simboliza, sim, purificação. Até a gente falou um pouquinho sobre a água quando falamos do capítulo 2, a transformação da água em vinho. Aquelas talhas de pedra onde foram colocadas aquelas águas eram usadas para purificação. E Jesus substitui aquelas águas purificadoras por um vinho que simboliza a sua morte, o seu sangue. O seu sangue
é purificador. Então ele está se referindo à água aqui num sentido de uma vida nova que é purificada. Uma vida nova, uma vida do alto, um novo nascimento produzido pelo Espírito Santo. E eu não tenho dúvida de que Jesus está se referindo aqui ao profeta Ezequiel. E Nicodemos deveria conhecê-lo. Ezequiel disse o seguinte, isso séculos antes de Jesus, e Nicodemos era um estudioso das Escrituras, deveria ter associado alguma coisa. Ezequiel disse o seguinte, na verdade disse, em nome de Deus, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha só, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha o que ele está associando a purificação que vem do alto, né? Ele usa até a palavra água, aspergirei água pura sobre vós, com a implantação do Espírito num novo coração na vida deles. Então o profeta Ezequiel já disse algo que não deveria ser, pelo menos, estranho a Nicodemos. Jesus está falando que precisa acontecer o que o profeta já tinha dito. Ele não está trazendo um conceito completamente novo. O novo nascimento é um conceito antigo, já registrado, já anunciado no Antigo Testamento. Mas Nicodemos, mesmo sendo quem ele era, um grande estudioso, não havia percebido, não havia concatenado tudo o que ele estava vendo, não havia feito a interpretação correta da Bíblia e dos fatos que ele estava observando. E é interessante a gente perceber aqui que Jesus não está exigindo que Nicodemos experimentasse um novo nascimento naquele instante. Jesus não está ordenando, olha, você tem que produzir o seu próprio nascimento. Isso seria um absurdo. Que participação nós tivemos no nosso nascimento? Nenhuma. Se os nossos pais não tivessem tido relações sexuais para que nós fôssemos concebidos, se a nossa mãe não tivesse nos nutrido em seu ventre para que nós pudéssemos crescer e nos desenvolver de forma saudável, se não fosse talvez a participação de um médico ou de alguém que pudesse auxiliar nossas mães, a concepção e o nascimento são realizações, são feitos que nós não participamos. E Jesus está usando essa figura de linguagem para falar a respeito de uma realidade espiritual da qual nós também não temos qualquer participação. É uma realização do início ao fim feita por Deus. Por isso Jesus não está exigindo, olha, você tem que nascer, nasce, vai, nasce, toma decisão, decide, vai, nasce. Não faz o menor sentido isso. Jesus simplesmente está falando a respeito do que deveria acontecer com aqueles que viriam entrar no reino de Deus. Ele está falando, é assim que as pessoas poderão ver o reino de Deus. Não é simplesmente olhando os meus sinais e se admirando com eles. Não é assim.
Não é simplesmente, traduzindo aqui para os nossos contextos, né? Não é simplesmente sentindo um arrepio na igreja. Não é simplesmente você vendo a cura sua ou de alguém importante para você. Não é assim. Não é assim. É claro, todas essas manifestações de poder podem nos chamar a atenção de Jesus, mas isso por si só não nos salva. Não produz em nós o novo nascimento. Jesus está falando, para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus, tem que nascer do alto. E Jesus então complementa a sua resposta, dizendo, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, Jesus, no versículo 6, ele está fazendo uma distinção aqui entre a natureza humana, que é iniciada na concepção, no nascimento físico, e nos torna filhos de Adão, participantes da natureza humana. Ele está distinguindo esta natureza, o que é carne, de uma natureza espiritual, que é iniciada, é originada por ação do Espírito Santo e que nos torna filhos de Deus. Não é porque você é carne, não no sentido de natureza pecaminosa, como Paulo vai usar muitas vezes. Aqui é outra coisa. Aqui é simplesmente a natureza humana, não necessariamente pecaminosa no contexto. Então, não é porque você é filho de Adão que você também é filho de Deus. Não é porque você é um ser humano. Alô? Som? Alô? Ok. Não é porque você é um ser humano que você é também um filho de Deus. O que ele está dizendo é que o que é carne, o que é espírito, o que é nascido do espírito é espírito. Uma natureza espiritual. Uma nova criação. Algo diferente do que nós somos naturalmente. E ele diz ainda no versículo 7, né? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Você não deveria estar achando estranho eu dizer isso para você. Você, como um estudioso das Escrituras, um conhecedor do Antigo Testamento, conhecedor da lei de Deus, você já deveria ter entendido que a natureza humana, ela é limitada, ela é falha, ela não pode agradar a Deus. Você deveria ter percebido que é preciso, é necessário uma intervenção direta de Deus para mudar a nossa natureza. Não te admires de eu te dizer isto. E então ele diz no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E Jesus então explica nesse versículo 8 que assim como o vento não pode ser controlado, não pode ser, embora hoje em dia existam técnicas, né, para prever a movimentação dos ventos, a ciência aí da meteorologia, isso? Embora exista toda uma tecnologia para se compreender essa movimentação, quem é capaz de controlar a movimentação dos ventos? O vento sopra onde quer. Você ouve, você percebe que ele está presente, mas você não sabe de onde ele está vindo, você não sabe para onde ele está indo. O vento não pode ser controlado, mas os efeitos do vento podem ser percebidos. Da mesma maneira, é todo o que é nascido do Espírito.
Quem é nascido do Espírito não pode ser controlado. Mas os efeitos são inegáveis, são inconfundíveis. Quando Deus, por seu Espírito, produz no ser humano um novo nascimento, as pessoas perceberão a presença desse vento, perceberão a presença do Espírito e verão os efeitos, mas não conseguem discernir, compreender ou controlar o que está acontecendo. E eu fiz menção há pouco de Ezequiel 36, onde Deus diz: aspergirei sobre vós água pura, vou dar um novo coração, vou dar o meu espírito a vocês. E agora eu vou mencionar o capítulo seguinte de Ezequiel, Ezequiel 37. E você deve talvez conhecer essa parábola do Antigo Testamento. O profeta é levado numa visão a um vale de ossos secos. Imagina um espaço grande, muitos ossos, pessoas que haviam sido mortas há muito tempo. Não havia mais carne, não havia mais sangue, apenas ossos. E misturados, completamente misturados, sem poder distinguir de que osso pertence a que osso, a que corpo. Não... E aí Deus diz ao profeta: profetiza. Profetiza. O profeta fica meio assim, peraí, como assim? Profetiza. E quando você profetizar, eu vou fazer surgir vida nesses ossos. E é o que ele faz. É o que ele faz. E aí o profeta conta a história dizendo o seguinte: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O Espírito, nessa visão dele, produziu vida num vale de ossos secos. Eles precisavam de um novo nascimento. Assim somos nós, meus queridos. Seres humanos sem Deus são como ossos secos, mortos, em seus delitos e pecados, que carecem de uma intervenção sobrenatural de Deus, para que possa surgir vida. Então nós vemos aqui, meus irmãos, 3 lições bem simples, basicamente. Primeira lição: o novo nascimento é uma transformação radical. Por que radical? Porque é uma transformação que atinge a raiz do nosso ser, o mais profundo do nosso ser, e nos atinge como um todo. Não é apenas uma parte de nós, mas nós como um todo somos transformados, nos tornamos filhos de Deus, vivos espiritualmente. Essa é a primeira lição. O novo nascimento é uma transformação radical. Segunda lição: o novo nascimento é um fenômeno essencial da nova vida. Um fenômeno essencial da nova vida, da vida com Deus, do qual o batismo é apenas um símbolo. Muitas pessoas acreditam que o batismo nas águas foi que mudou completamente a sua vida. Não é verdade. O batismo com água é apenas um símbolo desse novo nascimento ao qual Jesus está falando, de uma ação interna lá dentro da gente. Alguém que é nascido de novo, alguém que reconhece que nasceu do Espírito, então se submete ao batismo com água como uma prova, como uma manifestação, como uma maneira de demonstrar
visivelmente às pessoas de que o que aconteceu com elas, aconteceu também com ele. O novo nascimento é uma transformação radical, é um fenômeno essencial da nova vida. E terceira coisa, o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Deus, por meio do seu Espírito, não da decisão ou da vontade do homem. É Deus quem produz o novo nascimento. É uma obra exclusiva de Deus. Meus irmãos, diante disso que nós acabamos de ouvir, de refletir, algumas perguntas são importantes. O que mais importa para nós? O que mais importa? Jesus diz aqui no versículo 7, importa-vos nascer de novo. Tudo isso que você adquiriu na sua vida, tudo que você tem, tudo que você é, não importa para nada. Qual é o valor disso? O que importa é nascer de novo. O que importa é nascer do alto. O que importa é ter uma nova vida que capacite a não só ver o reino de Deus, mas a entrar no reino de Deus. Isso é o que mais importa. Uma outra pergunta: o que mais te encanta? O que mais te causa admiração? Muitas vezes nós nos encantamos e nos admiramos com coisas que Deus faz, que são muito importantes na nossa vida, e não nos encantamos, talvez porque nem temos a capacitação de Deus para isso, não nos encantamos com o reino de Deus, com as manifestações do reino de Deus. Não nos importamos, não nos encantamos com o fato de estarmos no reino de Deus. O que nos encanta? E por fim, o que nos controla? O que nos controla? Como alguém nascido do Espírito, as pessoas não devem nos controlar. E talvez nem mesmo irão nos entender. Se nós nascemos do Espírito, nós devemos ser, meus irmãos, controlados pelo Espírito. Controlados pelo Espírito. Se nós temos uma nova vida, se Deus nos fez nascer de novo, não importa mais nada. Não importa a opinião das pessoas. Não importa para onde querem nos levar. O que importa é o que Deus quer fazer nas nossas vidas. O que importa é a ampliação do reino de Deus em nós. O que importa é o nosso serviço nesse reino, por meio do testemunho, por meio da proclamação do Evangelho. É isso que deve nos controlar. O desejo de agradar a Deus, de servir a Deus. Porque, como disse Paulo, nós somos transportados do reino de trevas para o reino do Filho de Deus. Esse é o nosso reino. É a Ele que nós pertencemos. Essa é a nossa identidade. Não pertencemos a outro, senão somente ao Senhor. Que essa nova vida em Cristo seja o que há de mais importante para nós. Que a presença no reino de Deus seja o que mais nos encanta, mais encanta o nosso coração. E que o Espírito seja o único controlador nas nossas vidas. Nós vamos participar do momento da ceia, em que nós lembramos a respeito da morte, do sacrifício de Jesus.
Aliás, na semana que vem, nós vamos estudar o texto que vem na sequência. E Jesus vai fazer, nessa conversa com Nicodemos, uma referência clara à sua morte. Por quê? Porque sem a morte de Cristo, não tem novo nascimento. Sem o derramamento do sangue de Cristo, não tem nova vida para nenhum de nós.